Olá, amigos e amigas do PodQuest, o seu podcast de variedades jurídicas, sempre com temas atuais, instigantes e um convidado super especial. Hoje o nosso time está aqui formado com a professora Cláudia Trajano. Oi, Cláudia, tudo bem? Olá, boa tarde. Boa tarde. Quero cumprimentar a nossa convidada. Obrigada por estar aqui. E também com o professor Willy Fernandes. Tudo bom, Willy? Olá, tudo bem? Prazer mais uma vez estar do lado do Tiago, também com a Cláudia. E também agradecer a Cristiane, minha amiga, minha irmã, por ter aceitado o convite. E hoje a conversa vai pegar fogo, hein? Verdade. O tema é interessantíssimo. Nós vamos falar sobre violência nas escolas. Violência nas escolas. A professora Cristiane Batista Periago, ela é formada em administração de empresas pela Universidade 9 de Julho. Também é formada em português, letras, né? Português e espanhol, pela Universidade Federal de São Paulo. É professora de língua portuguesa junto ao governo do estado de São Paulo, professora de linguagens no cursinho pré-vestibular FATEC, ETEC e Mafalda. Tudo bom, Cristiane? Tudo bem. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo convite, Willy, Cláudia. Obrigada por me trazerem aqui hoje. Prazer enorme. Bom, vamos lá, né? Um tema bastante complexo, um pouco tenso. E aqui na mesa nós temos mãe de alunos, pai de aluna. Verdade. E professora, eu que vou aprender com vocês aqui hoje, né? Porque não deve ser fácil enfrentar um tema tão denso quanto esse e saber que as pessoas que vocês mais amam estão na escola e dentro de um contexto que a gente vivenciou, né, nos últimos meses aí, com o assassinato de uma professora de 65 anos de idade, Elizabeth Tenreiro, numa escola aqui da Zona Sul, em São Paulo, onde ela foi brutalmente atacada por um aluno simplesmente por ela estar fazendo o trabalho dela, cuidando do filho de outros pais que confiaram na escola a função de informar, de formar aquelas crianças, né? E aqui nós temos a Cristiane, uma professora também do Estado, e ela vivencia isso todo dia, né? Então, Cristiane, eu queria saber como que tem sido a abordagem do comportamento dos alunos um pouco violento. Vamos começar, a gente sabe que a violência ela está em vários campos, né, dentro da escola, mas em relação aos professores, como tem sido o comportamento em geral dos alunos em relação aos professores, se a pandemia afetou ou não, e como que o Estado tem dado suporte aos professores para saber lidar com essas situações? Então, é complicado abordar essa situação porque a gente precisa fazer um recorte da pandemia e pós-pandemia, né? Vamos lá. A questão da violência dentro das escolas, ela não é de agora, né? Isso já acontece há muitos anos. Agora as coisas começam a tomar um passo e se intensificam, né? Já tínhamos ali indícios de uma crescente de violência dentro das escolas e pós-pandemia, né? Com o afastamento desses alunos durante 2 anos, o isolamento fez com que essas relações sociais dos alunos, eles perdessem a capacidade de se relacionar, né? Nossa. E isso fez com que aumentasse os índices de violência dentro das escolas, né? Não só entre alunos, mas entre aluno e professor, entre aluno e funcionário das instituições, né? Porque a gente também tem que avaliar que a violência ela se dá em níveis. Existe a violência na escola, a violência da escola e a violência para a escola. Nossa, Né? vamos falar mais sobre isso. Explica pra gente. Quando a gente fala de violência na escola, a gente está falando dessas inconsistências de relacionamento entre alunos, né? Pelas questões sociais, pelas questões de homofobia, gordofobia, né? Racismo, que é uma coisa que está muito presente hoje, né? Essas questões muito extremistas, né? De exclusão social mesmo, a gente percebe que vem tomando uma crescente aí de aluno contra aluno, né? E pós-pandemia, você percebe que eles não conseguem dialogar. Eles não conseguem estabelecer um contato de uma conversa, né? A pandemia prejudicou grandemente, né, o poder de socialização desses estudantes, junto com as questões de polarização política que intensificaram aí essas questões. E isso se reflete dentro das escolas. E eu vou devolver a pergunta para a professora Cláudia.
Como tem sido você, professora, também como mãe de alunos? Tem sentido que a pandemia também contribuiu para o relacionamento? Como que é esse convívio dos seus filhos na escola? Como você tenta resolver esses conflitos? Eu falo assim, como mãe, né? Que tem sido um desafio, uma tarefa hercúlea a gente confiar na escola no momento atual, né? E confiar na escola é até injusto falar, porque fica parecendo que a responsabilidade é toda da escola, mas aqui eu quero me colocar no lugar de mãe para falar a respeito disso, né? É claro que dentro de casa a gente orienta, conversa, procura ter algum controle sobre as relações dos filhos, os comportamentos, mas não, a gente sabe que a gente se ilude achando que tem esse controle, né? Então, o que eu procuro fazer como mãe é participar, entender como está o estado emocional dos meus filhos. É claro que a pandemia afetou demais o comportamento deles, ainda mais nessa fase de formação, de referência, de vínculo, e trouxe um prejuízo gigante, né? Então, eu procuro conhecer quem são os amigos com os quais eles lidam, quais são as configurações das relações, se tem bullying, né? Porque as crianças, elas estão nesse universo do bullying. A gente não pode fechar os olhos para isso. Eu acredito que até mais do que os adolescentes. Eles não têm muito filtro com as coisas. Então, eu procuro verificar como é que está se formando como estão formando essas relações, como é que eles lidam com isso, como é que eles se sentem quando eles são vítimas do bullying. Eu tenho um filho de 11 anos que é bem magrinho e os meninos ficam tirando onda com ele, chamando ele de... Que jogam futebol também. É verdade. Abração pro Matias. O Matias, jogador de futebol. O Matias, às vezes ele é vítima de bullying, mas eu tô falando que é bullying. Ele tira de letra, ele fica bem e tal. Então, de fato, esses episódios todos de violência colocaram a gente para refletir. A minha mãe nunca teve essa preocupação se a gente ia tomar um tiro na cabeça na escola ou levar uma facada, mas eu tenho essa preocupação. É um universo complicado para a gente, é um universo novo, né? E a gente não sabe muitas vezes como tratar, a quem responsabilizar, como lidar com isso dentro de casa. Eu vou te entrevistar hoje. Tá? Você é pai de uma menina linda. E como que é a sua participação em relação à convivência da sua filha dentro das escolas, da escola, a sua preocupação em relação a essas notícias, que na verdade já vem acontecendo há algum tempo, como disse a nossa convidada, e como que fica o seu olhar como pai, participação disso na vida da sua filha? É um olhar de preocupação, né? Nós como pais, e a nossa amiga Cláudia nos trouxe muito claramente como mãe, e nós como pai, a gente sente isso no nosso dia a dia. É um universo hoje completamente diferente do que foi ao nosso tempo como aluno. E as preocupações hoje são outras. As escolas também, elas passaram a ter uma configuração diferente. Não há como comparar hoje o ensino e a abordagem, né, da escola para com os alunos e para com a sociedade como um todo, com a nossa época como estudante. Me parece, e eu vejo a minha filha, hoje nós temos, em especial nas escolas particulares, mas também a gente vê esse movimento que busca-se, né, nas escolas públicas, cada vez mais inclusão. A minha filha, ela tem um pouco de dificuldade em relação a isso, porque a minha filha, ela é autista, então a minha filha, ela tem essa dificuldade inicial de inclusão com os demais alunos, né, mas, em compensação, nós tivemos ambientes muito acolhedores. Em todas as escolas em que ela estudou, nós tivemos ambientes acolhedores, com uma tentativa, né, de inclusão, de participação, apesar das dificuldades que ainda esses modelos têm, né, de escola, de incluir completamente pessoas com formações diferentes e características diferentes. Agora, a questão da violência é uma preocupação muito presente. Me parece que é presente na sociedade e se faz presente no ambiente escolar, né? Então, é inevitável isso. Eu gostaria, até aproveitando esse ensejo, de trazer a nossa convidada, né, a esse debate, no sentido de perguntar a ela como que a professora Cristiane vê a questão da participação dos pais e da comunidade no enfrentamento desse problema.
E eu gostaria até de pegar a pergunta dele, porque eu ia falar sobre isso para fazer um gancho e dizer o seguinte: eu imagino que vocês tenham estado numa situação em que vocês foram muito cobrados pelos pais, né? Que tipo de treinamento vocês tiveram para lidar com isso? Qual é a linguagem que vocês utilizam para conversar com os pais? Como é que está sendo isso para vocês? É complicado porque o Estado ele não nos fornece um treinamento para lidar com uma situação dessa, né? Então a gente precisa trabalhar ali meio que pela intuição, né? De como acalmar os pais, acalmar o próprio aluno também, para que ele se sinta confortável, para que ele se sinta num ambiente de confiança, né? E o que eu costumo fazer dentro da sala de aula é abrir uma roda de conversa para que a gente coloque ali, exponha o medo desses alunos, os seus receios, para que a gente converse a respeito do tema, quais são as causas, quais são as motivações, para que eles se sintam confortáveis, né? E seguros em dizer algum tipo de comportamento inadequado, alguma coisa que eles acreditam que não esteja da forma correta, né? Porque se a gente for falar de um treinamento efetivo, não há. Né? Acredito que hoje até mesmo a sociedade ela está se adaptando a essa nova configuração, essa nova tratativa. Né? Alguns anos atrás a gente não tinha ninguém entrando nos colégios, esfaqueando professora, atirando em colégios. Isso é uma cultura importada, né? Então, nós estamos aprendendo junto com a sociedade como lidar com isso. Né? Eu acredito que o Estado também não tem esse respaldo, não tenha o caminho ainda para tomar as medidas necessárias aí para... E eu vou fazer uma análise aqui. John Locke, quando ele fala que até os 7 anos de idade, a criança é um papel em branco. Tá? E esse papel em branco vai sendo preenchido com as formações e influências do ambiente onde ela vive. Esse papel em branco vai para a escola. Uhum. E a escola representa o microcosmo dessa sociedade que a gente vive. Nós vivemos uma sociedade hoje onde onde as redes sociais refletem muitas vezes o pensamento das pessoas, opinião política, esse limite de liberdade de expressão que as pessoas têm. E certamente a escola ela vai representar essa sociedade. E esse papel em branco preenchido com algumas informações é levado à escola, ou seja, essa educação, ou seja, a gente precisa entender qual é o papel da escola entre educar, né? Porque o pai e a mãe têm essa responsabilidade, né? Por isso que eu iniciei a fala, eu entrevistando já nossos 2 amigos aqui, e eu falei, olha, mas como é que os pais participam? Porque o filho, ele vai para a escola para ser formado. Uhum. E não para ser educado. A educação faz parte também, claro, mas eu digo assim, você não acha que os pais, principalmente com esses crimes que têm todo acontecido, até porque no Espírito Santo houve um ataque também de um adolescente contra outros colegas de sala de aula, ele com arma de fogo, portando símbolos nazistas. Ou seja, essa informação veio de algum lugar. E tantos outros, né, Willy, que foram evitados. Exatamente. Tantos outros que foram evitados, que não vieram a conhecimento público, não vieram à mídia, porque os serviços de inteligência do Estado, das polícias, evitaram esses ataques. Né? Nós tivemos diversas buscas e apreensões de adolescentes nesse período, né, desse ano, do início, nesse primeiro semestre, a partir de ações de segurança pública que evitaram esses ataques e que não vieram ao conhecimento público. Então, exatamente. Essa é uma problemática muito, muito grande. É algo muito presente na nossa sociedade. E aí a gente também pede a participação dos pais. Como que você, como educadora, se comunica com o pai dessas crianças que muitas vezes apresenta essa liberdade de expressão, pratica bullying, ou não tem limites para entender o que é liberdade de expressão e o direito do outro? Como que você chama esses pais a participar desse processo de educação dos próprios filhos deles? Entrando nessa temática, a gente tem aí questões muito sensíveis, né? Que quando se trata de participação dos pais, a gente tem aí uma adoção dessa participação muito ínfima, né? São poucos pais que estão ali, são presentes, são participativos cotidianamente dentro da vida do filho, da vida estudantil desse filho,
né? A gente, principalmente nas instituições públicas, a gente tropeça aí em pais que não comparecem às reuniões de pais, não comparecem aos eventos que são destinados aí a essa integração da comunidade e instituição, Entendi. né? E isso dificulta muito o trabalho da instrução e educação dessa criança e desse adolescente, né? Porque o papel da escola é trazer o aluno o conhecimento. A gente passa a instrução, fortalece os valores que vêm dentro de casa e tenta formar esse cidadão para o mundo, que ele possa se relacionar, que ele seja crítico, que ele possa correr atrás dos seus direitos, que ele possa se estabelecer como um indivíduo. Mas isso não é possível sem a participação, sem esse relacionamento comum, sabe? Entre instituição e casa, entre professores e pais, né? Se a gente tem uma relação mais direta e mais próxima da comunidade, essas relações, elas se estreitam e o resultado, ele é muito melhor. E hoje em dia nós não temos esse estreitamento de relacionamento entre comunidade, pais e educadores. Posso fazer uma pergunta para a Cláudia, como mãe? Claro. Como a gente sabe que os filhos hoje, quando estão na frente, para você também, quero que você me responda como pai. Eu tô falando que hoje eu vou entrevistar os 3, né? Eu falei. A gente sabe que os pais têm essa responsabilidade, o dever de educar, de criar seus filhos. E quando o filho está com o celular nas mãos, ele está em contato com o mundo, né? Como que vocês vigiam o filho de vocês nas redes sociais? Vigiam no sentido não da vigiar e punir de Foucault, não estou falando disso, tá? Desse poder disciplinar, não é isso que eu estou falando, mas no sentido de tomar cautela com que tipo de informação ele está produzindo e está tendo contato. Como que é para vocês isso? Olha, honestamente, é impossível vigiar, é impossível controlar. O que eu procuro fazer é entregar referência. A internet é terra de ninguém, não tem como fazer isso. A gente tem programa para desligar o celular. O Matias, que é o mais perigosinho, assim, né? Que Matias, tem 11 é isso que a anos. gente tá querendo dizer, tá? A Luísa tem 16, ela já tem o senso de responsabilidade mais apurado. Mas o Matias, a gente tem programa que desliga o celular dele num determinado horário, que a gente consegue ver onde ele legal. tá e tal. Mas o conteúdo mesmo ao qual ele acessa é impossível controlar, porque eu não fico o dia inteiro com ele, mesmo que eu ficasse, como é que eu vou fazer isso? Então, por exemplo, tem alguns conteúdos na internet que aparece lá o linkzinho. Se você é maior de 18 anos, você pode acessar, clique aqui. Você acha que ele vai fazer o quê? Não vai clicar. Não vai clicar. Né? Mas eu acho que a gente precisa entregar referência, né? Enquanto pais. Olha, se você for por aqui, é isso aqui que vai dar. Dentro desse contexto de violência, que foi uma situação que me preocupou muito como mãe, e nós somos professores também. A gente, embora a violência tenha se dado não no ambiente da graduação, que é onde a gente está, teve até um ruído, né, Tiago, lá na faculdade. Olha, verdade. Professora, parece que vai ter ataque na faculdade. A gente sabia que era caô dos alunos pra gente não dar aula. Deus, mas a gente está meio que olhando pelos dois lados, né? O que eu procuro fazer com os meus filhos, fundamentalmente, é isso. É orientar. Se você for por aqui, isso vai dar aqui. E tentar participar do que acontece com eles na rotina da escola e como é que isso repercute depois nos grupos de WhatsApp, porque eles têm grupo de WhatsApp, e como é que eles conversam, qual é a linguagem que eles usam, mas eu não tenho controle, infelizmente. Não. E você, Tiago? É exatamente como a professora Cláudia nos disse. De fato, controle absoluto você nunca vai ter. Da mesma forma, em relação à minha filha, Maria Luísa, que também tem 11 anos, a gente sempre busca trazer essas referências, mostrar a ela essas referências, trazer esses valores. De certa forma, isso tem funcionado muito bem com ela, e eu tenho uma certa facilidade nesse aspecto, porque a minha filha ela não é tão ligada nessa questão de celular. Ela não é tão presa à questão de celular. Ela gosta de jogos, games, em especial games, e também devemos nos preocupar, sim, né? sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. E a gente acompanha sempre que tipos de jogos ela está jogando, que tipo de comunidades e interações dentro desses jogos ela participa. Mas, assim, o WhatsApp ou sites, tudo não parece ainda
ela ter demonstrado grande interesse nisso. Ela é daquelas que você manda uma mensagem para ela, fica uma semana para responder e quando responde. Então ela não é muito presa a essas interações. Uma característica dela. Mas é algo que nós temos que nos preocupar sim, nós temos como pais que participar. Concordo plenamente, a ideia é, hoje, acredito que, diferentemente de outras épocas, né, talvez como nós fomos educados em outros períodos, eu acho que o papo tem que ser muito aberto, tem que ser muito sincero, tem que ser baseado na verdade, na lealdade. E os filhos, a questão da credibilidade, né? Você tem credibilidade com seus filhos quando você conversa com eles de igual para igual, obviamente respeitando-se a sua posição de pai, a posição de filho, mas uma ideia de abertura, né? De você trazer para si, né? E não afastar com essa questão de hierarquia, essa questão de esse é o meu papel e você não, a gente não vai conversar sobre isso. Eu que mando e pronto. Não, hoje em dia eu acho que a interação pais e filhos são interações distintas, tá? Mas aproveitando esse ensejo, eu queria também, e novamente colocar a nossa convidada nesse aspecto, falar um pouquinho sobre essa questão da violência, como a professora disse, as diferentes vertentes dessa forma de violência na escola, né, no ambiente escolar, a questão da percepção do problema. Dentro da escola, por exemplo, nós como pais, nós temos uma referência muito pequena em relação ao ambiente daqueles amigos mais próximos, aqueles amigos que frequentam as nossas casas, aquelas pessoas que nós conhecemos, né, do convívio dos nossos filhos, aquelas referências em relação a possíveis problemas. Esse amiguinho aqui a gente percebe isso, aquele amiguinho a gente percebe aquilo, a gente conversa com os nossos filhos, a gente busca obter mais informações, interagir. Como professores, como profissionais, né, e a criminologia ela demonstra, os estudos sobre uma perspectiva criminológica demonstram que essas violências que ocorrem no ambiente escolar, esses ataques em massa, eles são precedidos de alguns sinais. Alguns sinais em que aquela pessoa ela já traz, né, de alguma forma, um sentimento de injustiça, um sentimento de isolamento, né? Características que por vezes são perceptíveis, mas não percebidas no ambiente escolar. Uhum. Os professores, eles têm tido treinamento em relação a isso, me parece que a professora já adiantou que não em relação à problemática como um todo, mas na questão da percepção psicológica ou da participação do aluno na escola. É possível você perceber esse aluno pode dar problema? Esse aluno pode sinalizar um futuro ato de violência? Como que isso é discutido no ambiente escolar entre os professores? É possível, porque quando a gente fala de aluno, quando se fala de comportamento. Então, cada aluno vai ter o seu comportamento, né? Tem uma crença antiga que aluno bom é aluno quieto. E nem sempre isso é um bom indício, né? Cada aluno tem a sua característica. Um vai ser mais tímido, o outro vai ser mais falante, mas tem alguns comportamentos que já dão indício de futuros problemas, né? Com a questão das redes sociais e a pandemia, o excesso de tempo dentro das redes sociais fizeram com que esses alunos perdessem esses filtros sociais que tinham antes. Então, a internet faz com que a pessoa se sinta muito confortável em dizer o que quer, como quer e da forma que quer, né? E ali, dentro desses grupos de WhatsApp, dentro dos grupos de jogos, não importa se aquele jogo ele seja um jogo violento ou não. Pode ser um Minecraft como um Fortnite, né? O resultado, às vezes, é o mesmo. Né? Então, quando esse aluno que busca pertencimento, que eles estão na idade de se autoafirmar, de buscar um grupo onde ele se identifique e ele faça parte, né? Aí que mora o perigo, aí que mora o problema. Uhum. Porque se ele coloca uma declaração ou ele vê uma declaração e ele se parelha com aquilo, se ele concorda com aquilo, ele tem um incentivo dentro da internet, né? Ele acha que ele pode trazer isso para o campo social. E ele perde esse filtro dentro das relações do tete-a-tete, dentro das relações dos indivíduos. E ele acaba falando sim, dando declarações, né? Relacionadas aquilo que não o agrada, né?
E a gente sabe que dentro desses jogos, dentro dessa rede online, tem os captadores, tem aquelas pessoas ali que jogam os temas, né? Fortalecem essas questões dentro das redes para trazer para fora. Então, eles buscam esses alunos online, essas crianças, esses adolescentes online, para fomentar ali os seus grupos de violência, os seus grupos extremistas, né? E na escola a gente consegue ter uma percepção disso, porque o aluno que ele se afina com algum tipo extremista, hora ou outra ele vai jogar isso dentro da sala de aula. Ele vai comentar isso com o aluno, ele vai comentar isso com o professor. E há um protocolo de atuação? Desculpe, professora. Há algum protocolo de atuação em relação a isso? Identificado o problema, identificado um aluno com determinada característica, há exatamente uma ideia de o que fazer para que isso chegue ao conhecimento das autoridades? Quais são as providências a serem adotadas? O que pode ocorrer em relação a esse aluno? O que costumamos fazer é, quando a gente percebe que um aluno, muitas vezes, ele tem algumas falas racistas, né? Algumas falas que têm um teor mórbido muito elevado, a gente começa a fazer uma observação desse aluno, né? E se vê que isso se estende, se isso permanece, a gente passa essa informação para a direção do colégio, né? Mas muitas vezes a direção chama o pai e a mãe, ou o pai e a mãe eles não tomam algum tipo de providência. Por exemplo, às vezes você percebe que aquela criança, aquele adolescente, ele precisa de um acompanhamento psicológico, e isso não acontece, né? E fica longe do nosso poder também de pegar aquele aluno e dar continuidade a esse acompanhamento, né? Então, acredito que nós estamos aí num limbo, até como professores, porque identificamos muitas vezes, passamos isso para uma direção e isso se perde ali, né? Até que estoura a tragédia, né? Até que estoura a tragédia. Eu vi alguns especialistas comentando que em todas essas tragédias, uma situação em comum é que o adolescente avisava realmente que ia fazer. Deu sinais, né? Não, e ele avisava, ele declarava, eu vou fazer isso. Porque eles têm uma ideia de glamorização desse tipo de coisa. Exatamente. E um dos especialistas dizia assim, na ocasião, ele falou assim, olha, o grande problema com o qual a gente lida é que quando o adolescente se dispõe a fazer isso, ele não tem medo de ser pego, ele quer ser pego, ele quer ser morto. Exatamente. Porque ele tem a idealização de que ele vai ser ovacionado, que ele vai ser consagrado. E essa mentalidade, segundo ele, foi inaugurada a partir do episódio que aconteceu em Columbine, e que popularizou essa ideia de mártir e tudo mais. Então, e aí, nesses últimos meses que a gente lidou com essa tensão das ameaças de atentado nas escolas, muitos adolescentes, para chamar a atenção, começaram a divulgar que fariam isso, que fariam aquilo, e aí acontece que a autoridade policial foi obrigada a investigar tudo. Claro que a maioria deles estava blefando, mas é necessário investigar porque, de acordo com o perfil de atuação deles, eles avisam que vão fazer, porque ali eles começam a receber apoio e incentivo dos colegas. Isso surgiu até, isso na doutrina da criminologia, principalmente no âmbito norte-americano, é muito já aprofundado esse estudo. É a ideia dos Columbiners, né? A ideia de pessoas que buscam essa glamorização a partir do reconhecimento que adquiriram aqueles agressores, né, da high school, né, de Columbine High School. Então ganharam essa repercussão e nós temos seguidores, né, em relação a isso. Esse fenômeno é bem conhecido e, de fato, é algo que no âmbito norte-americano é bem estudado, mas é um fenômeno que é muito multifacetado, né, com muitas características diferentes, e nós já reconhecemos aqui no Brasil outras características que não são encontradas lá nos Estados Unidos. Mas um aspecto importante em relação a isso tudo também está, e aqui eu acho que também coloca a discussão, a questão do acesso às armas, né? Nós temos, os estudos demonstram que nos países em que nós temos um acesso mais fácil às armas, esses fenômenos são mais recorrentes do que em países em que nós temos uma restrição maior. Nós tivemos discussões recentes em relação à questão política, né, de determinadas vertentes prós ou contra o armamentismo. Eu acho que essa discussão se faz muito presente e eu acho que é um fator também muito importante em relação a isso. Outra questão que eu queria pegar o gancho, o Cristiane, é a questão de que
A partir desses episódios de violência, muitas pessoas defenderam a ideia de que era fundamental reforçar o policiamento, colocar a segurança dentro da escola, fornecer profissionais que cuidassem da saúde mental de alunos e professores, porque a gente não pode esquecer que os professores também estão adoecidos com essa ameaça, os professores foram mortos, né, nesse contexto. E eu queria saber o que você pensa a respeito disso, se na sua visão, colocar detector de metal, policiais lá dentro, você acha que seria uma medida efetiva? Eu não acredito que seja uma medida efetiva. Quando você destaca o policiamento de rua para colocar dentro da escola, dentro das escolas, você fortalece estereótipos, né? Eu acredito que no trabalho em conjunto da polícia dentro da comunidade. E isso se reflete dentro da escola. Quando a polícia é presente dentro da comunidade, fazendo um trabalho ostensivo, tendo um contato direto com essa comunidade, isso automaticamente se reflete a toda essa estrutura, né? Relacionada a detectores de metais, é muito preocupante você chegar numa instituição que seria de ensino, de liberdade, né? E você se deparar ali com materiais que não conversam com a intenção desse colégio, né? Visto que alguns colégios, principalmente os públicos, não têm nem acesso à internet, não tem uma extensão de roteador de Wi-Fi para que você possa ministrar uma aula mais multidisciplinar, entendeu? Acredito que não faz muito sentido, no meu ponto de vista, obviamente, trazer esses elementos, mas investir em treinamento de funcionários, investir em mais funcionário dentro das escolas, inspetores, né? Essa questão psicológica, dessa base, esse acompanhamento psicológico que hoje em dia nós não temos dentro das instituições. Nós temos um encaminhamento, mas ali um profissional efetivo para lidar, um mediador de conflitos também, que isso seria muito importante, né? Usar essa verba para fazer palestras dentro das escolas, de conscientização. Conscientizar esse aluno seria mais efetivo do que trazer a polícia para dentro da escola. O capital humano sempre tem que ser privilegiado. E a gente tem assistido há muitos anos, tem muitos amigos professores que estão na rede de ensino público. Assim, é uma classe que sofre, né? É uma classe que é abandonada pelas políticas governamentais, tanto de salário, isso eu estou no Brasil todo, né? A gente não vê valorização humana do professor, a gente não vê o investimento do Estado, a capacitação ainda maior desse professor dentro de sala de aula. E olha que professor na rede pública de ensino é herói. É herói. E ainda assim se preparam, cumprem todas as exigências do edital, as exigências das administrativas, e ainda assim estão adoecendo mentalmente. O índice de professores que têm tido afastamento por licença-saúde tem crescido cada vez mais. Professores que muitas vezes são obrigados, e ainda tendo que lidar com essa falta, a ausência dos pais na formação dos filhos. E aí eu digo, quando a gente vê esse limbo, existe algo chamado conselho tutelar que funciona. Porque o pai e a mãe sendo omisso nesses sinais de comportamento destrutivo na vida de um adolescente, os pais têm que ser responsabilizados por isso. O Ministério Público está aí para atuar. E essa nossa sociedade está ficando tão doentia que o aluno... nós temos o Google hoje, qualquer coisa que você joga no Google, o ChatGPT, né? ChatGPT, te dá poder de ser quem você é. E essa nossa sociedade, que até então, na nossa época, a gente viu o professor como uma sociedade hierárquica, né? A gente respeitava exatamente como autoridade, como sempre fomos. E essa autoridade passou para o Google hoje. E até então a sociedade que era piramidal hoje está em rede, ou seja, somos iguais. A partir do momento que eu jogo no Google eu não te respeito. Então a gente e muitos pais vão cobrar dos professores essa atitude por não ter previsto esse comportamento, ou seja, vai culpar o Estado por ter acontecido o que aconteceu com aquela professora, mas eles não têm estrutura. O professor não é valorizado como ser humano. O professor também está adoecido mentalmente. Como que ele vai ter suporte, muitas vezes, para poder ajudar um aluno que, na verdade,
apresentou algo que aquela folha em branco já vinha trazendo essa carga emocional. E, ultimamente, o governo tem tido muito, desculpa um pouco a minha delonga na minha reflexão, tem tido muitas notícias no sentido de que vamos investir em segurança. E quando a professora fala em reforçar estereótipo, eu vejo como uma réplica de vigilância, da punição. E eu queria, e muitas vezes, quando a polícia vai para a favela, na comunidade principalmente, ela vai para fazer o quê? Porque a ronda está em volta da escola, né? E quando a polícia está nas comunidades, ela está atuando de uma forma mais ostensiva. Ela, dentro das escolas, vai causar uma certa questão do poder disciplinar sobre o aluno. Eu não sei se me corrija se eu entendi errado o seu raciocínio. Perante o aluno, é um poder repressivo, que não vai ajudar na formação daquele aluno, que muitas vezes vê a polícia com outros olhos lá fora. Então eu acho que a gente precisa, quando a gente vai falar em violência nas escolas, precisamos valorizar o profissional humano e também investir em psicólogos dentro das escolas, porque o que está acontecendo estamos doentes. E quando o professor começa a adoecer e se afastar daquilo que é tão importante para a nossa sociedade, nós vamos perder com isso, porque por um engenheiro criar um robô que pensa, um chat GPT, por exemplo, teve um professor que o ensinou a escrever. E eu não sei o que está acontecendo. As pessoas estão perdendo o poder de raciocínio, o poder de regularizar, de refletir sobre seus sentimentos. A gente vê nesses jogos, eu vi uma noticiário aqui esses dias na internet de um adolescente que estava comemorando a formatura, segundo grau. Vocês assistiram isso? E eles estavam num cruzeiro nas Bahamas. E eles lá, essa brincadeira do challenge, do desafio, para se jogar no mar. Ele se jogou no mar enquanto o navio estava andando, ou estava atracado, não sei. Na área de Tubarões, em Bahamas. E depois sumiu, sabe? E essa coisa do respeito, da noção da vida, sabe? Sim. Uma vez, eu vou jogar a pergunta para ela, fiz uma flexão, a gente costuma conversar muito sobre rotina de trabalho, e a professora, eu falei assim, nossa, mas os alunos têm leitura, né, nas escolas? E a professora fala, olha, muitas vezes eu pego essas músicas que eles escutam, funk, e vou trabalhar ali em cima conteúdos para tentar trazê-los. Como que é trabalhar, por exemplo, na literatura? Quando você precisa que um aluno tome leitura com algum contexto literário, por exemplo, para trazer um certo conteúdo, lógico, certo? Quando trazer conteúdo para a formação, como que é para o professor trabalhar com os alunos que muitas vezes têm esses conhecimentos recortados de Google? Antes até de responder a sua pergunta, é importante salientar que quando a gente fala dessas questões psicológicas, né, a gente não está falando só isso dentro do âmbito escolar. O aluno é um reflexo do ambiente que ele vive até antes do ambiente escolar, das relações sociais que ele tem fora da escola, das relações familiares que ele tem também. Então, se ele tem problemas dentro dessas instituições, ele vai trazer para a escola e ele vai espelhar aquilo na escola. Porque de uma forma ou de outra, ele sente na escola que ele pode ser o que ele quiser lá dentro, né? Ele pode espelhar. Isso ele vai espelhar de uma maneira positiva ou muitas vezes negativa, né? Quando a gente fala das questões das doenças psicossomáticas, a gente já vem de uma geração, de um tempo onde a população ela está doente. Pós-pandemia, isso só se intensificou, né? Então, é problemático a gente ver, e eu falo, eu gostaria até de salientar, porque eu vi uma crescente dentro das escolas que eu dei aula, alunos que se cortam, das questões da ansiedade. Nossa. Eu tenho algum problema e eu começo a me cortar. Corto os pulsos, corto as pernas, e quanto mais aquela ansiedade, aqueles problemas se intensificam, mais eles se cortam. Isso a gente faz um recorte para ele está machucando a si mesmo. Mas também tem aquele reflexo que o aluno passa a machucar o outro. Não só na questão violência física, mas na violência psicológica também. E a rede social, ela colabora muito com isso. O cyberbullying cresce muito, né? Então, não é um elemento principal. São vários elementos que culminam em um estado,
na verdade, né? É um pouquinho daqui, um pouquinho dali, que faz com que essa massa vai crescendo e a coisa vai se intensificando, né? A gente tem aí as relações de violência física, violência psicológica, que está numa crescente. O bullying é uma violência psicológica extrema, né? Nas redes sociais, isso começa fora da escola e vai para dentro da escola. Muitas vezes, muitos alunos fazem páginas dentro da internet para denegrir a imagem do outro, né? Para praticar esse tipo de violência. E isso se reflete ao professor no quesito de ele ter que passar a instrução sem recursos, né? Que às vezes você precisa de um audiovisual para dar uma aula, você precisa de material, um A4, uma folha de sulfite, muitas vezes essa escola não tem. E o professor precisa trazer do bolso dele ali para colocar. Então, você precisa pensar na maneira que você vai dar aquela aula, com os recursos que você tem. Você precisa educar esses alunos, você precisa instruir esses alunos e você precisa ter uma cabeça muito centrada, porque você também é o alvo desses alunos. Porque essa violência, ela não está só entre eles, ela se estende ao professor também. Né? Eu não te reconheço como autoridade, eu não te reconheço como alguém. Então, eu não preciso te respeitar. Né? E muitas vezes isso se reflete aos pais também. Que na maioria das vezes o aluno que ele é problemático, a gente entende quando a gente conhece o pai e a mãe. Né? Então, é uma junção de todos esses elementos que culminam nisso. Né? Eu até falei tanto que eu me perdi da política, da pergunta principal. Como você trabalha a formação do conteúdo humano dos alunos diante dessa situação? Eu procuro pegar temáticas que são caras a eles. Uma música que eles gostam de ouvir, por mais que seja uma música que não seja de apreço social. Né? Mas algo que converse com a realidade deles, que passe o dia a dia e traga para dentro do contexto literário. Né? Eu dei aula por um bom tempo dentro do Extremo Leste. Então, se eu levar uma música de Chico Buarque, não faz parte da realidade deles. Não que eles não tenham capacidade para entender, né, a temática de uma música de Chico. Mas se eu levar uma música dos Racionais e trazer isso para o contexto literário, vai conversar mais. E eles vão entender. Excelente. E eles conversam mais. Bacana essa sensibilidade. Né? E a partir disso, quando você traz um rap, um funk que está dentro da realidade deles, eles aceitam outros autores, eles aceitam outras perspectivas. Porque é engraçado, a gente trabalha com Racionais numa semana. E isso trabalha um funk. No dia que eu trouxe Shakespeare, A Megera Domada, eles não tiveram resistência para ler Shakespeare. Né? Então fica mais fácil você ampliar esse capital cultural deles quando você respeita esse aluno também. Sim. Porque tem essa questão também do professor deixar o aluno falar. Exato. Dele deixar o aluno se expressar. Eu não posso entrar dentro de uma sala com vários indivíduos de personalidades diversas e achar que eles não podem se expressar e que eles têm que venerar ali o professor. Eles têm que se sentir acolhidos, eles têm que se sentir respeitados para que haja essa troca. Entendeu? Agora você vê que coisa, ela falando, né, a sensibilidade que ela tem para tratar o aluno, isso é de quem ama a docência, né? A gente tá lá, a gente sabe como é, claro que o nosso público é outro, mas a estrutura é a mesma, né? Você permitir que as pessoas se vejam como um indivíduo. Agora, você vê que sacanagem, assim, na minha visão, né? Por isso que eu sou tão avessa a essas teorias que imputam ao indivíduo, a gente que está aqui na base da pirâmide, a responsabilidade em resolver a sociedade. Porque cadê o Estado? Cadê o governo? Essa conduta da Cristiane enquanto professora, nossa enquanto professor também, que tem essa percepção de como é que está a saúde mental do nosso aluno, o que eu posso fazer para entregar um ensino melhor, mais adaptado, mais customizado. Essa sensibilidade pressupõe que a gente também esteja bem, que a gente também esteja acolhido, esteja treinado com estrutura, que você tenha lá o material para ensinar o seu aluno, que você tenha acesso a curso, formação, que você se sinta segura no ambiente onde você está. Então, o momento que a gente vive, eu acho que é muito triste essa situação da gente que está aqui no meio da guerra, a gente ter que pensar soluções para resolver um problema
que precisa ter a mão do Estado. Cadê a cultura dentro da escola? Hoje eu estava ouvindo uma professora falar, aquele vídeo que você me mandou da professora Viviane Mosé. Ela diz o seguinte, lindo. A escola é um espelho do mundo. É necessário que aquele ambiente reflita um ambiente. Ela fala muito, eu achei muito interessante quando ela fala sobre a questão do amor à vida, a alegria em estar na escola, a importância de medidas culturais para envolver o aluno dentro da rotina da escola, para que ele esteja lá praticando esporte, fazendo aula de teatro, para que ele curta aquele momento de vida dele, né? E cadê o Estado, que muitas vezes se abstém, porque a gente está discutindo aqui de quem é a responsabilidade? É da mãe, do pai? É do professor? É da família? E cadê? Porque educação é pública, né? Muitos dos melhores momentos das nossas vidas nós passamos nas escolas. Né? Exatamente. A escola ela é marcante na nossa vida, né? E concordo plenamente com a professora. O Estado ele tem um papel essencial. Ainda que nós entendamos a necessidade, né, da sociedade civil, da participação dos pais, a própria iniciativa privada em si, mas a escola ela é um dever, é uma responsabilidade do Estado. O Estado tem que dirigir esse processo. O Estado tem que construir uma sociedade e trazer, né, essa direção de como nós queremos construir uma sociedade. O Estado tem que ser sensível a isso. Tem que ser sensível a esse entendimento. Eu estava numa pós-graduação recente que eu terminei na Espanha. Estava em Toledo e o professor o professor Quadros, é o sobrenome dele, Eliseu Quadros. Estavam falando exatamente sobre educação pública. O que na Espanha toda educação é pública, na Europa toda educação é pública, né? Pontualmente você vê a questão privada. Quando a ausência do Estado em relação à educação pública, você está praticamente privatizando o dever que é do Estado em prover vida, em prover amor, em prover respeito. Você privatiza para que outro crie essa consciência sobre outro ser humano. E aí eu comecei a entender, eu falo... De fato E essa ausência do Estado ela é uma consequência do neoliberalismo. A gente sabe que é uma consequência, né? Do pensamento neoliberal, do sentido de, olha, vamos oferecer o mínimo para você, só que esse mínimo para muitos representa a morte. E como que a gente enxerga Paulo Freire, no sentido de que a educação liberta para a vida, para o mundo. E como que a ausência do Estado vai te libertar ou vai continuar te aprisionando? Porque a gente vê que hoje a evasão escolar do ensino médio tá péssima, né? Está muito alta, desculpa. E você vê alunos, muitas vezes, quando chegam na universidade, chegam muitas vezes todos sem conteúdo para acompanhar. Mas temos cotas raciais, cotas sociais. Tá, tudo bem, mas como é que esse aluno chega diante do nível dos outros? E aí dentro da universidade começa uma outra história também, que se discute muito hoje, né? Como é que esse aluno mentalmente chega preparado para estar ali. E isso me preocupa muito, falar sobre educação pública, e é um desabafo que eu faço no sentido de que a gente privatizar o ensino, pensar só em ensino privatizado, é reforçar a ausência do Estado. Acrescento, Willi, só desculpe, acrescento pautas que eu acho que não são importantes ou falsas pautas que são colocadas e que só tumultuam essa discussão e que dificulta a percepção do que de fato é o papel do Estado e que de fato deve ser discutido, como por exemplo a questão de escola sem partido, que tanto se divulgou e tanto se discutiu e se levou ao Congresso, se levou às instâncias e se discutiu uma questão que não me parece, salvo o melhor juízo, e aqui talvez eu traga mais uma percepção minha do que talvez da sociedade como um todo, mas não me parece uma pauta importante, mas que tanto tempo ocupou uma discussão que aquilo que é importante para a escola, para a sociedade, não foi discutido. Como você bem trouxe, a questão da ausência do Estado, a questão da privatização daquilo que deveria ser o papel do Estado, a questão de um Estado mínimo num campo como a educação, que nós sabemos que o Estado tem que estar muito presente, não cabe Estado mínimo nesse aspecto. Pelo menos é assim que eu verifico. Sim. Bom, estamos caminhando para o final do nosso podcast e eu quero deixar uma pergunta para a nossa convidada.
um pouco filosófica, utópica, eu não sei. Somos todos professores aqui, nós somos apaixonados pela educação. Como que a professora enxerga a educação pública para daqui a 20 anos do Brasil? Olha, a gente vem numa crescente do sucateamento do ensino público, né? E quando a gente fala de sucateamento, a gente está falando de uma divisão social. Então, a intenção não é privatizar para melhorar. A intenção é privatizar para excluir. Porque nem todo mundo vai ter recursos para arcar com essa educação. Nós ainda vivemos numa sociedade onde que alunos vão para a escola ainda para comer, porque não tem essas refeições dentro de casa. Se esse aluno não tem o básico a ser suprido dentro de casa, como que ele pode pagar a educação dele mais para frente? Né? Nós estamos aqui com 6 anos, mais ou menos, de atraso no ensino público. Por mais que tenhamos aí cotas, nós tenhamos os recursos de incentivo à educação, como que aquele aluno lá da escola pública, ele mesmo com as cotas, porque não é porque tenha cotas que seja fácil o ingresso dentro dessas universidades. Como que ele vai chegar lá na frente para ingressar num vestibular? Como que ele passa do vestibular, sendo que o que ele deveria aprender no 8º ano, ele ainda não aprendeu, ele está com conteúdo de 4ª série. Meu Deus. Eu tinha alunos dentro do ensino público, 9º ano, e que não sabiam ler. Eu não consigo imaginar. Então, eu acho que cabe à sociedade também fazer valer o seu direito de cobrar. Cobre. Porque político não é divindade, né? Político é um funcionário público elegido por nós, né? Para tentar melhorar a nossa condição social, né? A sociedade não tem que olhar essa pessoa como se fosse um pai ou alguém que esteja fora do nível dele. Mas alguém a se venerar, né? Alguém a se venerar, mas alguém que está ali para cumprir um papel de melhorar a sua situação, visto que você paga impostos. Esse salário é pago pela sociedade, né? Então, enquanto não, como cidadãos, não cobrarmos isso, não pressionar mesmo o Estado a que ele se posicione de maneira efetiva relacionada à educação, o olhar que eu tenho é um olhar muito triste para a educação daqui a 20 anos, né? Então, se continuarmos aí nessa crescente de descaso, de despreparo, de sucateamento, eu não tenho boas referências para daqui 20 anos, não. É triste esse quadro, mas é a perseverança, né? E a perseverança que a gente fala é o esperançar, né? A esperança não é a esperança de esperarmos de braços cruzados, mas é o esperançar de caminharmos, cobrarmos e exercermos o nosso papel dentro da educação pública, né? Então, eu acho que é assim que eu vejo também. Eu gostaria que a Cláudia falasse bastante, que é uma professora fantástica, amada, dedicada à educação e amante também de Paulo Freire. Nós dois falamos muito sobre Paulo Freire. Sim. E como que a professora enxerga a educação no futuro? Obrigada primeiro pelas palavras, você é suspeita. É um amigo querido. Olha, o meu prognóstico também não é bom, mas eu acredito, você falou um pouquinho no começo sobre a questão do capital humano, né? Eu tô nessa vibe aí de esperançar. Eu acho que se alguém tiver um olhar para a valorização do capital humano, porque quem faz educação somos nós, na ponta é isso. É a gente que fideliza o aluno, é a gente que marca a vida do aluno. Eu lembro nitidamente da minha professora da pré-escola, eu lembro nitidamente dos meus ensinamentos da professora Marge de língua portuguesa, que mandava a gente escrever 1000 vezes uma palavra que a gente pronunciava errado, sabe assim? Então, eu acho que claro, se as coisas continuarem como estão, com corte de verba, com negligenciamento que tá, com essa questão de você colocar o professor para ensinar a fazer cupcake, não ensinar o que ele tem, aquilo em que ele tem proficiência, a tendência é essa. Mas se a gente tiver um olhar para tratar o professor
como um ser humano que é ele que é dotado de conteúdo e empatia, é ele que vai criar conexão pessoal com o aluno, é ele que vai ser a referência do aluno naquele momento, a gente tem condições de salvar. Essa é a questão. A gente precisa enxergar a educação como algo que vai emancipar aquele indivíduo e não como um instrumento de informação que vai encher a cabeça dele de informação que dali a pouco ele vai esquecer. Você precisa marcar a vida do aluno. Lecionar é uma arte, né? Não é todo mundo que tem condição de fazer isso e você só consegue fazer isso com amor. Para você fazer isso bem, com amor, você precisa ser bem pago, ser bem treinado, se sentir seguro, protegido onde você está. Eu fico muito honrada por estar num ambiente, como você disse, extremamente acolhedor. A minha relação pessoal com os meus alunos é uma relação muito bonita. Inclusive, a gente tem um aqui que eu quero agradecer a presença do Vitão. A gente tem essa proximidade com eles, mas isso é nosso. É algo que a gente busca enquanto professor. A gente se preocupa como é que está o aluno. Mas é isso. A docência é isso. Lecionar é isso. Eu espero, meu amigo, que haja mudanças, né? Que haja investimento e que o professor seja bem tratado. Doutor Tiago, é um professor assim que ele pega na mão do aluno, né? O Tiago é irritante, porque ele sempre ganha de mim na guerra. Ele é professor de direito penal e direito civil. E eu nunca ganhei. O penal sempre ganha. Eu nunca ganhei uma batalha. Não é por mim, é pelo direito penal, né? O professor Tiago, ele é aquele professor que pega na mão do aluno, ele é profundo em cada conceito que ele coloca. É muito bacana, isso é respeito pelo conhecimento e respeito pelo ser humano. Como você enxerga os alunos que passam pelas suas mãos, não na questão profissional, mas na educação? Como entregar essa efetivação de direitos fundamentais na educação para os alunos e fazer com que isso se prospere na vida deles? Essa é uma questão muito interessante, porque nós, professores do direito, nós temos essa função, né, de também formar o cidadão, além da instrução propriamente técnico-jurídica. A gente tem essa questão de falar de direitos fundamentais, falar do papel do Estado, mostrar toda a configuração do Estado, a Constituição, como ela prevê esses direitos. Então, de alguma forma, nós, como professores do direito, também somos formadores de um cidadão que, em tese, ele já deveria chegar no ambiente universitário com uma maior formação, que infelizmente, diante de todas as deficiências que nós bem conhecemos, nós sabemos que às vezes eles chegam na universidade ainda sem essa formação, sem esse conhecimento, e muito ele vai ter a sua educação ali no ambiente universitário, o que poderia já ter tido antes, no segundo grau, no ensino fundamental e assim por diante. Mas eu vejo com muita esperança. A ideia de esperançar também está muito presente em mim. Eu admiro muito, muito essa geração nova, essa juventude. Eu acho que eles têm um potencial incrível. Eles têm muito menos preconceitos, ainda que nós tenhamos, né, como a professora bem destacou ainda, um ambiente com bullying, um ambiente em que na escola ainda temos um racismo, ainda temos essa manifestação, né, de preconceitos, mas me parece uma geração muito mais preparada para esses novos conceitos, para essa nova visão. É natural que isso ocorra. Eu tenho muita esperança. Tal como a professora Cláudia nos trouxe, como o Willy também vivencia na sua vida acadêmica, a gente percebe uma geração que tem uma base ainda a se formar, mas que tem muita vontade de crescer, tem muita vontade de aprender. E nós temos ali no ambiente escolar, no ambiente universitário, a possibilidade de não partidarizar, não trazer ideologicamente o aluno para o lado A ou B, não é esse realmente que eu entendo o papel do professor, mas é o papel de mostrar o mundo. Mostrar o mundo para eles, os valores, as reflexões, para que eles possam ter condições de decidir, para que possam ter condições de pensar o mundo e construir o mundo. O mundo será construído por eles, como também hoje o mundo é construído por todos nós. Então, eu vejo com muita esperança. Vejo com muita esperança mesmo. Eu acredito muito nessa juventude e eu vejo que o papel do professor, com todas as mazelas que nós bem já debatemos e trouxemos aqui à mesa, o papel do professor, ele é um papel de amor, é um papel de construção de relações, é um papel de você servir como referência, o aluno se referenciar, se encontrar na posição do professor. E eu acho que, de alguma forma, todos nós,
cada um do seu jeito, com o seu carisma, com o seu conhecimento, com a sua forma de atuação. Todos nós contribuímos um pouquinho. Tá? E é isso que, de alguma forma, nos faz ser tão apaixonados pela docência. Verdade. E é isso. Bom, eu quero só apenas dizer uma frase, que a gente só consegue almejar a democracia através da educação pública, de qualidade, com a valorização do professor. Bom, com isso eu quero pedir ao nosso público que curta nossos vídeos, que compartilhem, que escrevam suas dúvidas, que entrem em contato conosco. Que interajam com a gente. Proponham novos temas, é muito importante pra a gente fomentar Dá o o nosso joinha debate. lá no... É isso aí. Dá o joinha no nosso canal no YouTube, curtam a nossa página no Instagram. Vamos E todos eu curtir. quero, então, agradecer à professora Cristiane pelo convite, por estar trabalhando no dia de hoje, porque ela deixou um pouco o trabalho dela para vir falar sobre violência nas escolas e educação pública. Muito obrigado, minha amiga, minha irmã, minha confidente, né? A gente tá Fiquei com aí ciúme pra tudo. agora, hein? Não, a gente fica pro samba juntos, né? Pra ela ver o show que a Cristiane dá. Muito inteligente, uma inteligência assim, Dá pra ver. uma Foi sensibilidade, muito bom. vocês Parabéns. não têm noção. Né? Eu só ando com gente inteligente, né? Graças a Deus. Muito obrigado mesmo pelo nosso convite. Nós vamos chamar você para outros podcasts. Eu quero que você aceite o convite. Também pro barzinho, eu quero que você me chame também pra gente, né? Um Foi uma restaurante. E muito obrigado mais uma vez por poder aprender, que eu entrevistei vocês três hoje. Vocês Não, eu perceberam. agradeço. Eu Tá? também agradeço muito a presença da Cristiane. Você acrescentou muito aqui, trouxe informações. E a gente vê a sua paixão, seu carinho com o que você faz. Foi muito enriquecedor. Por favor, esteja conosco também em outras oportunidades. Com certeza. E agradeço também aos colegas que contribuem. Obrigado. Agradeço ao Willy, que me fez uma entrevista aqui particular. Eu avisei que eu ia pegar vocês hoje. Obrigada, gente. Obrigada a vocês todos, produção, Muito Vitão, obrigado. todo mundo aí. Obrigada. Um grande abraço, turma. Até logo, até a próxima. Então você vai editar agora, né? Acho que ela falou na pergunta Ela final. só não se despediu, é verdade. Ah, tudo bem, Cristiane. As palavras finais, só pra gente poder. Ele vai editar depois lá. Não, eu quero agradecer o convite, né? É muito importante que tenhamos essas pautas, essas discussões para gerar reflexão. Eu acredito na educação. Se eu não acreditasse, eu não seria professora, né? Então, o fato da gente estar dentro, por mais que a situação não seja muito favorável, mas entrar numa sala de aula onde um aluno vira para você e fala assim: olha, professora, eu li o livro que você me indicou. Então, isso aquece o meu coração. Isso faz com que eu acredite que o nosso futuro possa ser diferente. Muito obrigada pelo convite, gostei muito de conhecê-los e espero voltar mais vezes. Com certeza, já tá intimado ao delegado aqui, ó. Obrigada. Muito obrigado, hein? Até logo, Uma honra. pessoal. Grande abraço. Tchau, tchau, até a próxima. Tchau, tchau.